Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre a colocação pronominal. Nós vamos ver sobre o emprego correto dos pronomes oblíquos átonos nas frases. Para quem não se lembra quais são os pronomes oblíquos, são esses, né? Me, me, comigo, te, ti, contigo, se, o, a, lhe, se, consigo, nos, convosco, vos, convosco, se, os, as, les, se, consigo. Aqui nós temos, né, a primeira pessoa do singular, a segunda do singular, a terceira pessoa do singular. Aqui a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira do plural. Esses são os pronomes oblíquos. Agora, os átonos são esses que estão em vermelho, né? Me, te, se, o, a, le, nos, vos, os, as, les e se. Então, esses que estão em vermelho são os pronomes oblíquos átonos. Então, nós vamos ver o correto uso desses pronomes nas frases, né? Quando é que eles são usados antes do verbo, no meio do verbo e após o verbo. Bom, então, como eu acabei de falar, né? Esses pronomes, eles podem ocupar três posições. Nós vamos ter antes do verbo, que é o caso da próclise. Nós vamos ter no meio do verbo, que é a mesóclise. E nós vamos ter também depois do verbo, que é o caso da ínclise. Um errinho aqui de português, mas vamos fingir que ele não está aí. Bom, o uso da próclise, ou seja, do pronome oblíquo átono antes do verbo, ele vai seguir algumas regrinhas. Ele vai ser empregada, né? O uso da próclise vai ser empregada quando tiver palavras ou expressões negativas, conjunções subordinativas, advérbio, pronomes relativos, demonstrativos ou indefinidos, frases interrogativas ou exclamativas ou também optativas, verbos no gerúndio antecedido da preposição em ou formas verbais proparoxítonas. Então, quando a gente tiver essas palavras ou essas expressões aqui, elas vão atrair o pronome para perto de si antes do verbo. Por exemplo, vamos ver cada uma, né? As palavras negativas podem ser essas, né? Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, ou de modo algum. Existem também outras, né? Só coloquei algumas. Por exemplo, nada me desanima. Veja que tem a palavra negativa nada, então ela atraiu aqui para perto de si o pronome. Então, o pronome está aqui antes do verbo. Então, é o caso de próclise. Não havia hoje. Nunca o vi agitado dessa maneira. Então, nessas palavras negativas, atrair aqui os pronomes para perto de si antes do verbo. Orações com conjunções subordinativas, por exemplo, quando, se, porque, qual, conforme, embora, logo que, elas vão atrair o pronome para perto de si. Quando se quer, é fácil conseguir. Embora se sentisse melhor, saiu. Conforme lhe disse, hoje não vou trabalhar. Então, veja aqui que aqui nós temos, né, as conjunções quando, embora, conforme, e elas atraíram para perto de si aqui os pronomes átonos, antes do verbo. Aqui, ó. Advérbios também vão atrair o pronome, pode ser de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, de afirmação. Então, você perceber algumas dessas palavras e elas estiver funcionando como advérbio, elas vão atrair o pronome para perto de si. Por exemplo, aqui me sinto em paz. Então, veja que aqui eu tenho um advérbio de lugar, né? Aqui. Me atrai o pronome, então, depois o verbo sentir, né? Aqui me sinto em paz. Muito se espera da vida. Então, muito é um advérbio de intensidade. Aqui, muito, né? O advérbio de intensidade. Então, atraiu o pronome se. E depois nós temos o verbo esperar. Muito se espera da vida. Pronomes também vão atrair o pronome oblíquo, que são os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Então, eu trouxe aqui os pronomes para quem não se lembra. Foi ela que eu fiz. Então, veja que aqui eu tenho o pronome relativo que. Então, depois o pronome oblíquo átono o. E aqui depois o verbo. Então, né, o caso de próclise. Alguns lhes deram conselhos fabulosos. Então, aqui nós temos um pronome indefinido, alguns. Depois o pronome antes aqui do verbo.
Isso me traz boas recordações. Tá? O pronome aqui, isso, né? Pronome demonstrativo, depois o pronome oblíquo me e traz verbo. Então, viu aqui algum desses pronomes, né? Seja relativo, indefinido ou demonstrativo, vai atrair aqui o pronome átono, ou le e me. Lis e me. Frases interrogativas, exclamativos ou optativos também vão atrair o pronome. Quem te fez a promessa? Né? Então, aqui nós temos uma interrogação. Então, vai atrair aqui o pronome para antes do verbo. Oxalá me dê a notícia, né? Uma frase exclamativa. Então, o pronome vem antes aqui do verbo. Que Deus o ajude, né? Expressa aqui um desejo. Então, veja que o pronome ele vem aqui antes do verbo. Mesóclise, que é quando o pronome ele está ali no meio do verbo. Nós vamos usar quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que esses verbos eles não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise, que foi essas situações que a gente acabou de ver. Realizar-se-á no fim do mês um aniversário de Ian. Veja que o verbo aqui ele está no futuro do presente, por isso que é obrigatório o pronome átono ser aqui no meio, né? Que é o caso da mesóclise. Eu sei que no cotidiano nosso, praticamente, eu particularmente nunca vi ninguém falando dessa forma, mas na escrita esse é o correto. Não fosse a agenda cheia, acompanhar-te-ia nessa viagem. Então, nós temos um verbo aqui no futuro do pretérito, né? No futuro do passado. E é o caso obrigatório aqui do pronome, ele vinha aqui no meio do verbo. Orgulhar-me-ei dos meus filhos. Orgulhar-me-ia dos meus filhos. Então, nesse primeiro caso, nós temos aqui um verbo no futuro do presente e aqui um verbo no futuro do pretérito, do futuro do passado. Então, esse é o único caso aqui que há a mesóclise, tá, gente? É a única regra essa. Tiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? Tem que ter aqui o pronome oblíquo no meio do verbo. Se esses verbos, né, não tiver ali precedidos de palavras que vão exigir a próclise. Ênclise, que é o pronome após o verbo. Então, quando o verbo ele estiver no imperativo afirmativo, nós vamos usar a ênclise, ou seja, o pronome após o verbo. Por exemplo, quando eu avisar, silencie-se todos. Veja que é uma ordem, né? Está aqui no imperativo, é um pedido que eu estou fazendo. Então, o pronome aqui ser, ele obrigatoriamente vem após aqui o verbo. Quando terminarem, chamem-nos. Então, a mesma coisa, né? O pronome aqui nos, ele vem após aqui o verbo, porque o verbo está aqui, né? Dando uma ordem, fazendo um pedido, está aqui no imperativo afirmativo. Bom, verbos no infinitivo impessoal, eles também vão ser casos de ênclise. Por exemplo, gostaria de presentear-te como merece. Então, veja que o presentear está no infinitivo. Para quem não se lembra que é infinitivo, é quando o verbo termina aqui com R, né? Presentear, andar, cantar. Então, né, quando estiver no infinitivo, o pronome átono, ele vem após aqui o verbo, que é o caso da ênclise. O seu maior desejo é mudar-se, né? Tá no infinitivo, tá? O pronome vem após o verbo. Não era desejo meu machucar-te. Mesma coisa, machucar tá no infinitivo e o ter, que é o pronome, vem após o verbo. Quando o verbo iniciar a oração, também será caso de ênclise. Por exemplo, surpreender-me quando a vi ontem. Então, nós temos o verbo surpreender aqui no início da oração. Então, logo após vem o pronome átono. Vou-me embora às 10 horas da noite. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, né? A frase ela foi iniciada aqui com o verbo, vai ser caso de ênclise, ou seja, do pronome vir após o verbo. Gente, espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.